Com a ajuda de Deus, vamos ler o capítulo 20 do livro de Juízes. Os israelitas vingam e o trafe feito ao levita. Então todos os filhos de Israel saíram e a congregação se ajuntou, como se fora um só homem, desde Dan até Beziba, como também a terra de Gileade, ao Senhor em Mispa. No versículo 2: E dos cantos de todo o povo se apresentaram de todas as tribos de Israel na congregação do povo de Deus 400.000 homens de pé que arrancavam a espada. No versículo 3: E ouviram, pois, os filhos de Benjamim, que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. E disseram os filhos de Israel: Falai como sucedeu esta maldade. No versículo 4: Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Versículo 5: E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite e intentaram matar-me e violaram a minha concubina de maneira que morreu. Versículo 6: Então peguei na minha concubina e fi-la em pedaço e enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Versículo 7: E eis que todos os filhos de Israel, daí aqui a vossa palavra e conselho. Versículo 8: Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de nós irá à sua tenda, e nem nenhum de nós se retirará à sua casa. Versículo 9: Porém, isto é o que faremos a Gibeá. Procederemos contra ela por sorte. Versículo 10: E tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100.000 e 1.000 de 10.000, para tomarem mantimento para o povo, para que vinde eles a Gibeá de Benjamim, e lhe faça conforme a toda a loucura que tem feito em Israel. Versículo 11: E assim ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem. Versículo 12: E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é esta que se fez entre vós? Versículo 13: Daí nós, pois, agora aqueles homens, filhos de Beliel, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos e os filhos de Israel. No versículo 14: Antes os filhos de Benjamim se ajuntaram da cidade em Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. Versículo 15: E
contaram-se aquele dia os filhos de Benjamim das cidades, 26.000 homens, que arrancavam a espada, fora os moradores de Gibeá, de que se contarem 700 homens escolhidos. Versículo 16. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo, e não erravam. Versículo 17. E contaram, sim, 2 homens de Israel, e foram os de Benjamim, 400.000 homens, que arrancava da espada, e todos eles homens de guerra. Versículo 18. E levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel e perguntaram a Deus e disseram: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. No versículo 19. E levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. No versículo 20. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim e ordenaram os homens de Israel contra eles. E a peleja ao pé de Gibeá. 21. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra aquele dia 22.000 homens de Israel. No versículo 22. Porém, expulsou-se o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar a pelejar no lugar onde no primeiro dia o tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: torna-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão. E disse ao Senhor: subi contra ele. Versículo 24. E chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. No versículo 25. Também os de Benjamim no dia seguinte, e lhes saíram ao encontro, e foram de Gibeá, e derribaram, e ainda por terra, mais 18.000 homens, todos dos que arrancavam a espada. No versículo 26. Então todos os filhos de Israel e todos o povo subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante ao Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos, todos oferta pacífica perante o Senhor. Versículo 27. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca do concerto de Deus estava ali naquele dia. Versículo 28. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, e dizendo: sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse ao Senhor: subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Versículo 29. Então Israel pôs emboscada em redor de Gibeá.
Versículo 30. E subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim e ordenaram a pelejar junto a Gibeá, como das outras vezes. Versículo 31. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e desviaram-se da cidade e começaram a ferir algum do povo e atravessando-os, como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel e o outro para Gibeá, pelo campo. Alguns 30 dos homens de Israel. Versículo 32. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós como dantes. Porém, os filhos de Israel disseram: fujamos e desviemo-los da cidade para os caminhos. No versículo 33. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a pelejar em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeá. No versículo 34. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá e a pelejassem. Engraveceu. Porém eles não sabiam que o mal lhe tocaria. No versículo 35. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel. E desfizeram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos os que arrancavam a espada. No versículo 36. E vieram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que havia posto contra a Gibeá. E a emboscada se apressou, no versículo 37, e a emboscada se apressou e cometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela, e feriu ao fio da espada toda a cidade. No versículo 38, e os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, fizeram levantar da cidade uma grande nuvem de fumo. No versículo 39, e vieram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel, quase 30 homens, atravessados, porque dizia: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. No versículo 40, então a nuvem de fumo se começou a levantar da cidade como uma coluna de fumo, e virando-se Benjamim ao olhar para trás de si, e eis que o fumo da cidade subia ao céu. No versículo 41, e os homens de Israel viraram o rosto, e os homens de Benjamim pasmaram, porque vieram que o mal lhe tocaria. No versículo 42, e vieram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto, porém a peleja os apertou, e os da cidade
os desfaleceram no meio deles. No versículo 43, e cercaram a Benjamim e o seguiram, e à vontade o pisaram até diante de Gibeá, para o nascente do sol. No versículo 44, e caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. No versículo 45, então vieram às costas e fugiram para o deserto e penha de Rimon, e apanharam ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto o seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. No versículo 46, e foram todos os que de Benjamim naquele dia caíram 25.000 homens que arrancavam a espada, todos eles homens valentes. No versículo 47, porém 600 homens vieram às costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimon, e ficaram na penha de Rimon 4 meses. Versículo 48, e os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até os animais, tudo quanto ali se achava, e também a todas as cidades, quanto se acharam, puseram a fogo. Isso aqui, meus amados irmãos, a gente lemos esse livro, né, que foi uma vingança, né, irmãos? Uma vingança que foi feita porque homens de Gibeá abusam da mulher, por causa de uma mulher que os homens maltrataram, estupraram e fizeram mal. O povo foi vingar e foi uma grande guerra. Muitas vezes nós não conhecemos, né? E depois vê que os israelitas vingam e o trafere feito ao levita. Então tudo isso aqui foi uma vingança. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, irmãos? Pra gente não poder fazer as coisas erradas, porque o preço vem. Então quando a gente se apega diante de Deus, essas coisas não acontecem. Então, andar nos caminhos certos, nos caminhos corretos, né? Fazer aquilo que é da vontade de Deus, ter respeito e não ir nos conselhos dos maus amigos. Tem pessoas que puxam você para a cova, para o buraco, e aí todos pagam pelo preço. Você viu que a cidade inteira pagou. Homens e mulheres e crianças pagam um preço muito alto por causa de 3, 4 homens que abusou daquela mulher, e todos tiveram que pagar mais de 10.000, 20.000 homens, uma cidade inteira. Então, Deus está chamando o seu povo para o melhor. Deus está chamando o seu povo para a salvação da sua alma e arrepender dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados, que o Senhor fará obras de maravilha. Que a paz e a graça de Deus permaneçam em vosso coração. Que Deus seja hoje eternamente louvado.